Amém. Graça e paz para todos do Brasil, para a Igreja do Brasil e quem vela e quem ama essa nação, em nome de Jesus. Essa agora é a 7ª parte da visão que Deus me mostrou com relação à profecia do pastor Silas Malafaia, que já começou em 2013 e vai fechar agora em 2023. Eu tenho que falar em 2023. Eu fui preparado para falar em 2023. Tem que ser em espaço de curto tempo, porque Deus quer usar ele. Tem que fechar em 2023, o mais tardar em 2024, mas tem que ser nesse intervalo de 2023, nos primeiros dias de 2024. Mas tem que ser uma coisa rápida e corrida, porque da mesma forma o chamado tem que ser feito de uma maneira rápida, corrida, e para aqueles que desprezaram esse pastor, que sejam desprezados. E para aqueles que ouvirem o chamado de Deus, que reconheçam o chamado de Deus, porque Deus quer mostrar para o Brasil que ele tem um profeta voltado para este fim. Com relação à igreja, ele deu poder e autoridade, porque esse pastor não foi covarde. Então, esse pastor tem a chave. Ele, através da oração dele, ele repreendeu a droga manipulada contra o filho da mulher. Todos sabem qual que é essa droga. E também tem o poder de profetizar e mudar a história da nação. E vai se fechar agora, antes de 2024. Eu sou preparado para me falar isso antes de 2024. E tem que ser, quando esse pastor profetizar em 2023, já começa a acontecer em 2024, 2025, 2026, vai indo. E Deus será conhecido, o Espírito Santo será conhecido nessa nação como Deus dos exércitos. Porque Deus quer preparar, Deus quer entrar em ação nessa nação, e Deus vai preparar o exército dessa nação para o embate que vai ter na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. A França vai ser o instrumento dessa agressão. E também está na profecia desse pastor, para o Brasil obter vitória. O Brasil vai obter vitória. Está sob a autoridade profética desse pastor a entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tem toda uma trajetória, mas está na profecia desse pastor. Esse pastor, porque ele não foi covarde, Deus vai mudar a história do Brasil, a história da igreja, a igreja no Brasil. Ele vai convocar uma reunião de oração, e Deus vai mudar a história do Brasil, a história dessa nação, e vai preparar essa nação para o grande embate que vai ter. E a nação, para ser chamada contra o Brasil, será a França, usando o território da Guiana Francesa. E pelo jeito, de 2023 até 2030, o Brasil tem 7 anos para se preparar. Na região ali da fronteira de Roraima com a Guiana Francesa. Então vamos lá. Ali entre o Amapá tem o Pará ali, né? Tem Roraima, né? Ali o embate vai ser ali. Então, através da oração desse pastor, até nisso, o anjo de Deus vem para preparar, já tem preparado o exército, mas para reforçar mais, porque o trem vai ser pegado. Só que o anjo de Deus vai estar aqui com o exército do Brasil para enfrentar esse embate e vai dar vitória para o Brasil. E está sob a palavra profética desse pastor também. Você vê como é que a coisa não é brincadeira. A reunião tem que ser lá na igreja do pastor Silas Malafaia. A direção política e as 3 armas, a elite das 3 armas tem que estar lá na igreja dele. E a direção também, os poderes governantes dessa nação tem que estar lá também. À esquerda, à direita vai estar a igreja, a direção eclesiástica da igreja. À esquerda vai estar a direção dos poderes da nação e os 3 poderes, os que forem chamados por Deus.
porque esse pastor, os que desprezaram ele serão desprezados. Ele será tanto desprezado na parte eclesiástica, quanto também será desprezado na parte dos poderes desta nação. Mas ele será honrado por aqueles que Deus chamar. Quem Deus chamar é porque Deus quer que assista a reunião. Quem Deus não chamar é porque Deus está desprezando. Então quem está desprezando é Deus. Só vai para lá quem Deus chamar. E a reunião tem que acontecer agora, de 2023 para 2024, nos dias ali. E tem que ser rápida a reunião. Tem que ser nacional, mas não fazer estrondo de alarde. Então vamos lá. Daqui a pouco, eu estou vendo a guerra, né? Daqui a pouco, o anjo de Deus, o príncipe general, juntou o anjo do diabo aqui. Os dois estão caindo como se fosse um meteoro. Deus, eu vou te esbagaçar no chão agora. E os dois pegou os dois caindo que nem meteoro e ficou os dois juntos. Juntou e o poder do anjo de Deus lançou os dois juntos e ia se chocar na terra. Ia se chocar. E eu estou bem em cima, pá, voando ali em alta velocidade, né? Vendo os dois, o anjo de Deus segurou nele mesmo assim, e a garra entrou, e o anjo do diabo, e dava grito de dor, porque a unha do anjo de Deus é tão grande, que entrava nas blindagens, e dava no couro, entrava, gente. E o anjo do diabo, e não conseguia mais voltar. E aí os dois descendo em velocidade, ia se chocar na terra. Aí daqui a pouco eu tô vendo, daqui a pouco só fez assim comigo assim, ó. Pá! Me voltou lá pro meio da guerra, lá na região amazônica. Eu vi um enfrentamento na região amazônica, eu estava no meio da guerra, entre as forças. Eu via que duas forças, o alto comando, já havia um alto comando na região da Guiana Francesa com o Brasil, só que dentro do Brasil. As duas partes ali estavam brigando antes de entrar dentro da Guiana Francesa. A guerra não estava dentro da Guiana Francesa, estava dentro do território do Brasil, mas como fosse duas placas tectônicas se chocando. Do mar para entrar para dentro do Brasil, a 600 quilômetros estava dentro do Brasil, e a outra parte a mais de 2.000 quilômetros, aí as duas partes se dividiam bem ali, na fronteira com a Guiana Francesa. Faz de conta que aqui está a Guiana Francesa aqui, as duas partes estão bem no meio aqui, ó. Do lado de cá está o Brasil, forças de Deus, do lado de cá da Guiana Francesa está as forças das trevas. E a Guiana Francesa está aqui, a fronteira. Então as duas forças estavam brigando dentro do Brasil, mas as forças do diabo que estavam dentro da Guiana Francesa, a outra força que governava a Guiana Francesa, não podia entrar na guerra. Está entendendo? Não podia entrar na guerra. E o anjo príncipe general das trevas que governava a Guiana Francesa, o anjo dragão serpente, ele dava cada brado, que o brado dele estrondava para cima. Eu não sabia o que era aquilo, que não era discernido ainda. Aí eu estou no meio da guerra. Eu estou achando que está todo mundo me vendo. Eu achava que estava todo mundo me vendo. E a briga, milhares brigando, aí daqui a pouco as duas placas tectônicas se chocando. Pai, pai, pá! Daqui a pouco eu fui transportado para baixo de uma vez, eu mergulhei para baixo de uma vez, abaixo nas nuvens, e a briga estava em cima, tinha briga também embaixo, né? Nas nuvens ali, onde é que era o alto comando brigando, perto ali das nuvens. Aí acima das nuvens estava o grosso das tropas, de cada uma de 8 metros de altura, né? Era o grosso. 200 milhões de K contra 6 bilhões de K. Abaixo estavam os alto comando, mais abaixo estavam os dois príncipes generais. E abaixo de tudo estava o governo universal, que é o Espírito Santo. Mas eu só podia ver o Espírito Santo quando era permitido, né? O Espírito Santo estava em outra dimensão que ninguém via. Eu achava que estava todo mundo vendo a gente. Aí daqui a pouco eu pegava e eu vendo aquele embate, daqui a pouco só fez assim, ó. Eu fiquei por baixo, eu fui transportado para duas placas tectônicas se chocando, dois exércitos se chocando.
6 bilhões contra 200 milhões. Eu fiquei abaixo. E eu vi, aí agora começou, aí Deus pegou e me mostrou agora o desespero da guerra, a fuga da guerra. Daqui a pouco eu vi, eu estava assim a mais de 100 quilômetros. Eu via distantes, eu via como fosse duas gigantescas placas tectônicas de mais de não sei quantos mil quilômetros de largura e maior, pegando de Minas Gerais até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. Duas gigantescas placas tectônicas se chocando. Dois exércitos, semelhante a duas gigantescas placas tectônicas se chocando. E era tanto assim, e havia carreira de anjos por cima, um por cima do outro. Como fosse um paredão, uma parede se chocando uma contra a outra. E aí eu vi o desespero da guerra, aí eu estou de longe assim, a não sei quantos, centenas e centenas de quilômetros. Eu estava bem no meio da fenda da guerra, só que eu estava por baixo olhando. Daqui a pouco eu vi um choque, pá, e pá, daqui a pouco eu vi centenas e centenas de anjos, anjos das outras tropas de elite do diabo, que anjos e cavalos, os cavalos desciam correndo e fugia, derrubava os anjos que estavam em cima dos cavalos, derrubava, os cavalos saíam desesperados, correndo do desespero que era da guerra, e os anjos em cima deles, e tinha vezes que os anjos tentavam trazer os cavalos de volta, os cavalos passavam por cima dos anjos, atropelavam os anjos, e tinha anjo que fugia junto com os cavalos, fugia, os anjos fugindo da guerra. Mas a guerra ainda estava bem organizada. Eu estou falando de centenas de alguns milhares que fugiam. Mas era 6 bilhões contra 200 milhões. Faz de conta assim que 10 mil fugia por hora. Uai, de 6 bilhões, fugindo 10 mil, está no lucro ainda, não está? Ué, fugindo 10 mil, num exército de 6 bilhões, foge. Uma hora ele fugiu 10 mil. Fugiu 10 mil. Só que quando eles fugiu, aí de longe, daqui a pouco eu olhei, de longe eu vi os comandantes que via a guerra de longe, os comandantes das tropas. Os comandantes ficavam de longe assim, só para ver a guerra, para ver como é que a guerra estava. Aí de longe eu corri e vi, Deus me transportou e eu vi o comandante dos exércitos, um dos comandantes que via a guerra de longe. Ele ficava, ele mais outras tropas, não entrava na guerra, mas ficava olhando quem era o covarde que fugia. Aí já ficava já preparado para mandar o exército preparado para pegar o que fugia. Daqui a pouco o cavalo fugindo, atropelando, fugindo da guerra. E os outros anjos, anjos de elite de forças inferiores, apesar que também forças dragões e serpentes, muitos fugiam. Eles fugiam, só que as forças dragões e serpente eram as mais leais, você quase não via fugindo. Os mais traidores eram os outros da elite. Os mais corajosos eram os da dragão serpente, você via mais fugindo, quanto mais fraco, fugia mais rápido. E fugiam os anjos do diabo, pegavam os comandantes que estavam olhando a guerra, vendo os covardes, aquele lá fugiu, corre atrás dele, já tinha anjos velozes para pegar ele. Quando pegava, porque tinha vezes que não conseguia pegar, ele fugia não sei para onde, corria. Quando os exércitos do diabo pegavam o fugitivo, estraçalhava ele. Esquartejava o cavalo, esquartejava o anjo covarde. E os outros tinha vezes que aprisionava e rasgava e levava preso para ser torturado. Tinha outros que estraçalhava ali mesmo, e outros que eram presos para levar para ser torturado. Aí eu via de longe, fugindo, porque aqui as placas tectônicas se chocando assim, aí eu via centenas, aqui está a parte do diabo. Aí as duas placas tectônicas se chocam, naquele choque ali, aí no embate ali, o pau quebrando, aí os anjos, aqui as duas placas se chocando, aí descia aqui em velocidade total, eu estava mais ou menos 100 ou 200 km, eu via, daqui a pouco me jogava para o comandante aqui, pega aquele lá, e os anjos mais rápido iam atrás dele para pegar eles. Tinha vezes que esse surtia efeito em escapar, e tinha outros que não escapavam. Tinha vezes que pegava os cavalos e estraçalhava os cavalos.
esquartejava os cavalos no ar mesmo. Cavalo passando por cima de anjo. Atropelando. Tinha vezes que os anjos ia pegar os cavalos passavam por cima dele, se chocava, que esbagaçava onde o cavalo saia correndo, desesperado, com medo da guerra. É o desespero da guerra, a fuga diante dos anjos de Deus. Só que até então a guerra estava no lucro ainda, estava normal. A fuga que estava acontecendo estava dentro da matemática dos covardes. Só que o anjo de Deus não mostrou nada disso não. Não me mostrou isso aí. Eu vi a fuga do lado da parte das trevas. E daqui a pouco eu estou vendo a guerra. Aí foi tremendo o que eu vou falar agora. Aí daqui a pouco eu pegava e olhava para o Espírito Santo. Daqui a pouco quando eu vi o Espírito Santo, eu falei, nossa, o Espírito Santo. O Espírito Santo em cima, voando. Não mudava o curso dele não, só que ele estava subindo, né? Subindo no Brasil ali. Saiu de Minas Gerais, chegou ali em Pernambuco. Eu falei, nossa, o Espírito Santo lá está voando. Aí eu ficava em paz, né? Eu falei, ó, o Espírito Santo está lá, aos pássaros, todo mundo. Aí o Espírito Santo chegava numa cidade, as igrejas dando glória a Deus, né? O Espírito Santo chegava assim, tinha uns cantores, o Espírito Santo, e saía aquele louvor, o Espírito Santo tomava conta da igreja. Era discernido para mim que a igreja estava sendo tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegava nas árvores, os pássaros, tudo dando glória a Deus, na língua deles mesmo, as árvores, tudo sem imaginar, tudo dando glória a Deus. E eu peguei, olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, mas como que o Espírito Santo está desse jeito? Ele é de boa, ele não está com raiva, ele está de boa, não está... Quando você olha para o Espírito Santo, tem paz, tem alegria. Meu Deus, mas como que pode um trem desse aqui em cima está esbagaçando tudo, anjo caindo, pegando fogo para todo lado, do pau quebrando, e o Espírito Santo está em paz? Onde é que você olha para ele? Até eu agora estou em paz, a guerra que está arrebentando tudo. Só que quando eu olhava para o Espírito Santo, eu tinha paz. Eu falei, nossa, olha, que maravilha, não tem mais guerra. Estou vendo o céu, o Espírito Santo está aqui. Eu olhava para ele, de longe eu via. Quando eu olhava mais não sei quantos, 2.000 quilômetros de longura, eu via ele voando a uns 50 metros. E só de eu olhar, ele viajando, de boa, não mudava o curso dele. Eu tinha paz, falei, nossa, olha o Espírito Santo. E os bichos tudo louvando a Deus. Os animais, tudo sem imaginar, tudo louvando a Deus. As igrejas louvando a Deus. Os passarinhos tudo louvando a Deus. E era uma coisa tremenda, quando eu vi era periquito. Aquela explosão de louvor. Que periquito. Periquito é o que mais, parece que é o que mais que, dos pássaros, é o que mais a explosão de adoração a Deus é pelos periquitos que eu vi. Não estou falando que não, estou falando que eu vi. Eu via que tinha uma explosão, os periquitos eram tremendos. Era milhares, às vezes mais de 2.000 periquitos. Quando o Espírito Santo chegava assim, passando pelos periquitos assim, tinha vezes que ele parava. Não tem os periquitos quando está acima de uma árvore, quando tem aquela concentração. Até então eu estava gritando de louvor. Mas quando o Espírito Santo parava, o Espírito Santo se movia que nem um beija-flor. Assim, formato assim, um movimento, né? Ele parava assim e se alegrava, né? E tinha um movimento que nem um beija-flor em cima da árvore, assim. E os periquitos, oi, pá! E os periquitos, pá! E o Espírito Santo ficava sorrindo assim, e olhava assim. Ficava que nem um beija-flor, assim, né? Se movimentava por cima. E os periquitos, louvando a Deus. O Espírito Santo continuava. Aí eu falei, meu Deus do céu, está em paz o Espírito Santo. Quando eu olho para o Espírito Santo, eu estou em paz e não sei o que, né? Aí eu peguei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, mas por que o Espírito Santo está desse jeito? Por que o Espírito Santo está em paz e parece que nada está acontecendo e aqui em cima o pau está quebrando daqui a pouco? Eu estou olhando para o Espírito Santo, daqui a pouco, do nada, assim, os cavalos, tudo cai, o cavalo, caiu um cavalo pegando fogo, estava caindo aos milhares, né? Só que aí agora caía morto, sei lá, estourado. Só sei que caía, depois eu vou passar para você ver o que foi que eu vi. Aí daqui a pouco caiu um anjo, com uns 4 demônios grudados em cima dele, passou por mim que eu assustei. Ui, assustei, tirei a visão do Espírito Santo e olhei para a guerra. Quando eu olhei para a guerra, o terror, ai meu Deus do céu.
E eu tô vendo aquilo, daqui a pouco eu vi, aí foi colocado minha atenção numa parte específica. Eu olhei bem ali onde é que estavam as duas placas tectônicas se chocando, os dois exércitos se chocando. Eu olhei para um lugar específico e eu vi que deu um estouro. As duas placas tectônicas se chocou. Pá! A muitos quilômetros de altura. Mas naquele embate ali, deu um choque. E nisso desceu, caiu em alta velocidade um anjo dos exércitos de Deus. E o anjo caiu assim uns 10 metros distante de mim. O impacto foi tão grande que ele caiu. Não sei se ele recebeu uma pancada lá, o que foi que aconteceu. Foi pá, no que deu aquele pancada aqui, 2.000 quilômetros de cá contra 600 quilômetros, e de Minas Gerais até na fronteira com a Guiana Francesa. Eram os dois exércitos se chocando. E tinha degraus e degraus. Era grosso também para cima, era um anjo em cima do outro. Anjos malignos contra anjos de Deus. Era como se fossem duas placas tectônicas se chocando. Dividia os exércitos no meio do... O Nordeste era dividido bem no meio e chegava até na fronteira com a Guiana Francesa. Boa parte ali de região amazônica, né? Não tinha entrado ainda para dentro da Guiana Francesa, não. As forças da Guiana Francesa não tinham ultrapassado para dentro do Brasil. A guerra era por dentro. E nisso, quando deu esse choque, eu olhei para cima e desceu. Pá! Desceu um anjo leão, estrondo ensurdecedor de trombeta das tropas de elite dos exércitos de Deus. Ele caiu, no que ele caiu, o choque foi tão grande que ele caiu. Ele caiu, no que ele caiu e parou rente às nuvens. Eu estava aqui em cima das nuvens, tinha uma nuvem aqui, né? Ele pegou e caiu, só que ele não caiu lá embaixo, ele caiu e ficou, firmou o taco bem em cima da nuvem. Ele parou aqui, né? As azonas dele caiu assim, agachado assim. Aí ele pegou, levantou assim. Aí quando eu olhei de pertinho assim, ele era a mesma coisa que, para que você entenda melhor, parecendo o predador, só que era somente o corpo, para que você entenda. Ele era todo blindado, parecendo ouro, tem que falar ouro, parecendo ouro. Era uma blindagem, toda blindagem que nada entrava, muito sofisticado, blindado, todo blindado, umas correntonas. Não tem os fuzileiros navais que usam tipo aquelas, só que ele era blindado, não era roupa de linho não, era blindagem, não tinha nenhuma parte do corpo dele que estava mostrando a pele dele, não era todo blindado. Somente aqui no rosto que tinha partes do rosto dele descobertas assim. Até o capacete dele, o capacete dele descia assim, grandão, e do meio que soltavam uns cabelos cheios de cabelo que saíam nos buracos assim, cabelão de leão. Você olhava para o rosto dele, era rosto de leão misturado com anjo. Anjo, leão, estrondo ensurdecedor de trombeta. Eu estou falando aqui de um anjo das tropas especiais, 8 metros de altura. Estou falando do grosso da tropa, não estou falando nem o anjo do alto comando e nem o anjo príncipe. Estou falando um dos que fazem parte do grosso do exército, de 8 metros de altura, aproximadamente 8 metros de altura. E as azonas dele, parecendo tesoura, não tem as tesouras, só que a azona grande, estava abaixada assim. E ele levantou. Aí eu via ele, a pancada foi tão grande que ele pegou assim, baixou bem no ar assim, né? Nas nuvens, ele caiu, baixou assim, eu perto dele olhando ele assim, ele pegou, sacudiu a cabeça assim, baixou a cabeça, fez assim com a cabeça, olhou pra cima assim, as azonas dele, pá, a velocidade dele, aí que ele ficou mais para ver, voou e pá, subiu no mesmo lugar que ele tinha caído, ele subiu de uma vez. Eu vi como fosse uma explosão, não tem quando uma estrela, como fosse uma explosão, pá, voltou para o mesmo lugar e não desceu mais não, se chocou, ele caiu, daqui a pouco ele só sacudiu a cabeça assim.
Ele levantou, eu vi o corpão dele, todo blindado, ele... No que ele bradou, ele... Mesma coisa de um leão. Leão brabo. Só que quando ele bradou, voz de leão acompanhada com um estrondo ensurdecedor de trombeta. E as azonas dele, ele todo blindado, as garronas gigantes, garra. E ele bradou assim para os quatro cantos assim, pá, voltou de novo, pá, chocou lá em cima e ficou por lá. Não voltou mais não. E o pau quebrando. Daqui a pouco, é agora que você tem que se ater. Daqui a pouco eu estou vendo, daqui a pouco só fez assim, agora presta bem atenção aqui agora. Só fez assim, ó. Deus me pegou assim, não tem a guerra, não tem as tropas dos exércitos, dos príncipes das trevas. Só fez assim, ó. Eu estou aqui, o discernimento fez bem assim, como fosse em câmera lenta. Agora que você tem que entender. Eu estou aqui, abaixo, e me pegou assim, e me transportou e fez um passeio comigo dentro das fileiras das forças das trevas. Numa velocidade tremenda. Só fez assim, ó. Pai! Como fosse em câmera lenta. Só fez assim, ó. Houve uma reunião das forças das trevas. Tem um oriundo das forças de elite dos exércitos de Deus que vem crescendo no meio dos exércitos de Deus. Deus o tem separado para ser um dos grandes no meio da tropa de elite. E Deus tem pensado em colocar ele como cabeça de uma parte das suas tropas de elite. Uma reunião, foi tudo decidido, falou assim, esse nós temos que pegar ele e temos que matá-lo. Vamos juntar uma armadilha contra esse anjo dos exércitos de Deus para matá-lo. Uma armadilha. Vamos juntar um grupo de anjos para uma cilada contra ele e vai chegar um anjo muito poderoso das forças das trevas e esse anjo sabe o ponto fraco dele. E o ponto fraco dele é no estômago. Tem que ser bem na parte da blindagem que tem uma certa fragilidade. Ali o anjo do mal, que tem maior poder, vai penetrar. E nós temos que exterminar esse anjo de Deus, porque Deus ele tem crescido nas fileiras dos exércitos de Deus e vem crescendo. E Deus há de colocar ele para ser cabeça em suas forças de elite. Nós temos que eliminar ele. Então vamos pegar ele agora. No que foi passando, foi discernido por mim na hora sim. No que foi discernido, eu já vi as tropas, mais de 20 anjos, e vi no meio dos 20 anjos o anjo principal que tinha a garra, que sabia o ponto para eliminar o anjo de Deus que vinha crescendo no meio das fileiras dos exércitos de Deus, que Deus ia colocar ele como cabeça dos seus exércitos. Então, foi decidido nas forças infernais que esse anjo tinha que ser eliminado. Então foi feita uma cilada para ele. Só que Deus discerniu tudo na hora. Deus tanto passou, viu a reunião, e Deus, quando me passou de volta, já me passou a missão. Os exércitos, mais de 20 anjos, para pegar esse anjo e matar, porque ia vir um anjo poderoso, um anjo do alto comando. Não era um anjo comum, era um anjo do alto comando que tinha que pegar esse anjo que fazia parte das forças regulares, das tropas de elite. Só que Deus ia colocar ele maior.
ia dar autoridade para ele dominar forças de elite em outras regiões. E foi decidido para exterminar esse anjo, que ele estava crescendo. Então eles tinham que pegar ele e exterminar ele. E veio um do alto comando para exterminar esse anjo. Para exterminar ele. Então quer dizer que era uma luta desigual. Era um anjo de forças regulares sendo pego por um do alto comando que tinha uma força descomunal. Foi isso que eu vi. No que veio a missão, e veio mais 10 anjos menores. Aí, enquanto os anjos menores partiu, quando eu vi 20 anjos, uma cilada contra um anjo de Deus. E tinha que pegar ele, porque estava crescendo. A missão tinha que matar ele, matar esse anjo de Deus. Aí fez bem assim, ó. 20 anjos. Voou em cima do anjo de Deus. 20 contra 1. E todo mundo voou nele, anjo pequeno, só que não era anjo pequeno, não, era anjo quase igual, foi uma cilada. 20 anjos poderosos, igual o anjo de Deus, igual. Juntou 20 contra 1, tudo igual a ele. Aí ele, meu Deus do céu, que tanto em cima dele, ai meu Deus do céu, como é que eu faço aqui agora? E ele socando. E os 20 contra ele prevalecia, só que levava muita pancada, porque era 20 contra 1. 20 iguais. Bom, não posso falar 20. Vamos supor, era 10 anjos igual, 8 metros contra 8 metros, 10 de 8 metros contra um só de 8 metros. Outros 10 que eram menores. Aí um pegava na perna, outro pegava no braço, e ele rasgava, despedaçava os anjos menores, só que aí os outros vinham socando ele. E nisso, quando ele está ocupado, aí vem a cilada, vem o anjo do alto comando, o anjo que tinha o poder e tinha o conhecimento de meter a garra no ponto fraco do anjo de Deus. Ele tinha o conhecimento da blindagem, onde é que tinha a fraqueza na blindagem, sabia onde é que podia matar o anjo de Deus. Daqui a pouco, enquanto o anjo de Deus está preocupado lutando, porque era uma cilada contra ele, daqui a pouco veio o anjo grandão. O anjo grandão veio de lá para cá e falou, abra a roda aí. E estava todo mais de 20 contra o anjo de Deus. Aí veio o anjo grandão na cilada, todo mundo pegou ele. Foi como fosse que não tinha como ele escapar. E veio o anjo grandão assim, ai! Aí quando eu vi os 20, eu vi na hora. Foi discernir da cilada, eu vi os 20, eu vi já os 20, foi tudo assim, voou lá, foi decidido o homicídio, já correram para a missão, eu já vi 10, 20 junto, brigando contra o anjo de Deus, e vi o grandão vindo com as garronas enormes para meter a garra no estômago do anjo de Deus. Que Deus estava colocando, estava vindo crescendo, porque Deus ia colocar poder sobre ele. Poder sobre uma região dos exércitos de Deus. Daqui a pouco o anjo maligno, poderoso, falou assim, abre a roda. No que eles abriu a roda, ele veio. Eu só escutei o brado. Aí Deus, de câmera lenta assim, Deus pegou e mostrou, olha aí a tentativa de homicídio. Vai ser no estômago dele. Ai, pá! Meteu as garras, eu vi na hora. O anjo do diabo, do alto comando, veio. As garronas dele eram grandes, meteu bem aqui no anjo de Deus, aqui, bem aqui no estômago. Foi pá! E cravou. E eu só escutei o brado do anjo de Deus. Só que agora era um brado de um leão que foi ferido. Aí o brado do anjo de Deus. Aí Deus pegou e falou assim, você tá vendo isso aí? Meu Deus do céu. Você tá vendo isso aí? Eu falei, eu tô, meu Deus do céu. Estão matando um anjo de Deus? Aí Deus falou comigo assim, você tá vendo aí? É uma cilada que eles vão preparar contra esse anjo. Esse anjo vem crescendo na minha presença e eu tenho pensado em colocar ele com autoridade numa região, poder sobre uma região e cabeça sobre uma região dos meus exércitos, domínio. Pois bem,
Da mesma forma que você está vendo esse anjo do mal, anjo da vergonha, que socou ele no estômago. Pois bem, da mesma forma que você está vendo que esse anjo pertence às minhas forças, também dessa mesma nação que eu estou te mostrando essa guerra nos ares, tem um oriundo das forças armadas que vem crescendo diante da minha presença, e eu vou colocar ele como presidente desta nação. E vão tentar matar ele da mesma forma que vão tentar matar esse anjo agora aí. Você viu que esse anjo, ele metia as garras e atingia o estômago. O anjo maligno metia as garras e atingia o estômago desse anjo meu. Eu falei, eu vi. Falou, pois bem, da mesma forma também acontecerá com um que eu escolhi para ser o presidente dessa nação. Ele vai ser oriundo das Forças Armadas e vão tentar matar ele, só que agora da mesma forma. Veja agora o que acontece com o anjo que foi ferido. Eu não vou deixar ele morrer. Veja agora o que acontece. Na mesma hora, quando o anjo de Deus foi ferido, eu pensei, morreu, o anjo de Deus matou. O anjo maligno matou o anjo de Deus. Daqui a pouco, o anjo de Deus pegou mais poder e Deus deu mais poder para ele. Ele estava assim na hora, assim, tinha mais ou menos uns 20 anjos. Entre anjo maligno, iguais a ele, anjos malignos que eu falo da mesma altura, e outros anjos menores. Na mesma hora, Deus deu poder para ele. E ele só fez assim, ele olhou assim, no que ele olhou, ele soltou um poder dele, assim, do jeito que ele estava aqui, ele soltou um poder. Você não via nem o poder dele soltando, ele só fez assim, ó, olhou assim, saiu um poder dele, estourou os anjos tudo na frente dele. Foi pá, pá. Já viu quando explode assim, que se vira só sangue preto para todo lado? Pá, explodiu tudo na frente dele. Explodiu os 20 anjos que foi contra ele, explodiu tudo na frente dele. E ele já voou na garganta do anjo do alto comando. Voou na garganta, ele sendo menor, ele voou na garganta do anjo superior das trevas. Voou na garganta e desceu os dois. E Deus deu poder para ele para arrebentar, estraçalhar o anjo das trevas. E os dois desceu regaçando tudo. Aí Deus pegou e falou assim, ó. Eles vão tentar, tá vendo? Da mesma forma que eles tentaram matar essa cilada aí, eles vão também formar uma cilada contra esse oriundo das Forças Armadas do seu país. Da mesma forma que o meu anjo foi ferido no estômago, eles também no seu país eles vão tentar matar o candidato à presidência do seu país no estômago. Mas da mesma forma que eu dei poder para ele não morrer, para o meu anjo não perecer, eu também vou dar poder para esse que eu vou levantar presidente da sua nação, para ele também não morrer, e ele vai ser presidente da sua nação. E esse anjo também, eu vou dar poder e autoridade para ele sobre uma região que eu tenho pensado em colocar ele, e vou dar mais poder para ele. E aí vou mudar a blindagem dele também. Aí pegou e falou assim, e da mesma forma que está acontecendo em cima, vai acontecer embaixo. Aí daqui a pouco eu vendo, né? Daqui a pouco só fez assim, ó, me pegou assim e já me transportou para cima, onde é que estava a guerra entre os dois anjos príncipes. Eu não falei que os dois estavam descendo, caindo embolado? Os dois anjos, agora os dois generais, brigando, só que agora os dois estavam juntos, que nem tigre, e não soltava não. E o anjo de Deus pegou o anjo do diabo em alta velocidade e estava descendo ele para se chocar contra a terra. Os dois veio caindo que nem meteoros, os dois juntos, pegando fogo. Eu vi que os dois pegavam fogo.
Aí Deus pegou e já me transportou para cima dos dois. No que me transportou para cima dos dois, eu vi o anjo de Deus segurado nele aqui nas unhas e ele não conseguia voltar. E o anjo de Deus empurrando ele em alta velocidade, velocidade tremenda, ia se chocar contra a terra. Quando eu olhei para frente, os dois estavam pegando fogo assim, os dois juntos, igual o tigre. Tinha vezes que um soltava do outro, igual o tigre, quando tá junto, igual o gato. Só que não soltava, o anjo de Deus não soltava dele. E as unhas só entrando. Eles descendo assim, ia se chocar contra a terra. Quando eu olhei para onde é que eles iam se chocar, eu vi uma cidade pequenininha em cima de Minas Gerais, numa região de Minas Gerais. Eu vi a cidadezinha, eu falei, meu Deus do céu, vão se chocar em cima dessa cidade, a cidade vai explodir, não vai sobrar ninguém. E o pau e os dois descendo que nem um grande meteoro, 30 andares, mais ou menos 30 andares cada um tinha. E os dois iam se chocar contra essa cidade. Se chocasse contra essa cidade, ela ia dar uma grande explosão. E eu, meu Deus do céu, eu em cima dos dois, assim, voando em cima dos dois. O Espírito Santo me pegou assim, me levou em alta velocidade. E eu cheguei perto dos dois, assim, os dois pá, ia descendo se chocar contra a terra, contra uma cidade. Eles iam se chocar contra uma cidade de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. A cidade tinha pouco mais de 10 mil habitantes. Naquela região da península ali. Que ela não tem em Minas Gerais, que não tem aquela parte que entra para dentro, que passa ali perto de Goiás e desce no sentido para ir para o sul. Pois é, aquela região ali, a briga estava naquela pequena região ali. E havia tragédias naquela região e nas regiões próximas ali, dentro de Minas Gerais. Aconteciam tragédias porque a guerra era entre os dois anjos. Aconteciam terríveis tragédias em cima de Minas Gerais, porque os dois anjos dos exércitos, tropas de elites, tinham uma disputa terrível nos céus de Minas Gerais. Aconteciam tragédias no meio ambiente. Literalmente em cima de Minas Gerais. E os dois iam cair. Eu falei, meu Deus, vai se chocar contra a cidade. E pá, descendo em alta velocidade. Eu falei, meu Deus, é agora. Quando faltava assim algumas centenas de metros para se chocar contra a cidade, eu tô de cima assim, olhando, aí só fez só assim, ó. Eu tô acima dos dois. Os dois estão descendo que nem meteoro, eu tô acima dos dois. Já tá assim agora, já tá assim. Como é que é? Tá assim, descendo para a cidade, e eu estou aqui em cima. E os dois pegando fogo, os dois eram gigantes, né? 30 andares cada um tinha. E os dois descendo e eu estou aqui em cima. A cidade está a algumas centenas de metros do chão, distante, né, do chão até no ar aqui, né? A cidade, para se chocar os dois contra a cidade. Eu estou vendo a cidade de cima para baixo, eu falei, agora vai explodir tudo. Daqui a pouco só fez assim, eu estou olhando, descendo também em alta velocidade, aí só fez assim, ó, não tem a cidade, não tem a terra, só fez assim, ó, pá! Antes dos dois anjos se chocarem, a terra fez assim, não tem a terra visível da humanidade, daqui a pouco a terra só fez assim, ó, pá! E apareceu a outra terra. Apareceu a terra invisível, a mesma terra que, se eu não me engano, Jeremias, é Ezequiel que viu. Eu vi, antes dos dois se chocarem, eu vi uma terra devastada, invisível aos olhos humanos. Essa terra nossa está por cima dela. Essa terra habitada por demônios é uma terra devastada, invisível aos nossos olhos. Ela está mais abaixo. Essa terra aqui, onde é que estava a cidade, ela sumiu. Ela está por cima, ela sumiu, os dois ainda estão caindo. E apareceu a outra terra. É como se fosse uma terra em cima da... É como, para você entender, é como se fosse a terra da humanidade está por cima. A terra invisível está por baixo. Uma está dentro da outra, como se fossem duas terras paralelas.
uma está dentro da outra. A terra invisível, destruída, que Jeremias ou Ezequiel que vê, ela está por baixo. Ela é devastada, é aqui que acontecem as guerras. Aí eu vi, aí essa terra sumiu, não é que ela sumiu, Deus mostrou para mim, eu vou te mostrar agora a outra terra invisível, onde é que acontecem as guerras, que são, porque eu estou te mostrando a guerra nos dois mundos, mas essa guerra de anjos acontece fora da visão humana, mas a guerra entre relâmpagos é mais ou menos assim, é entre anjos e demônios. A guerra entre relâmpagos é um sinal de guerra nos ares, entre anjos e de Deus e anjos do diabo. É como se fosse um sinal. E aí fez assim, ó, desapareceu. A terra visível, ela desapareceu e apareceu a terra invisível. E esses 2 anos, aí a cidade, eu vi uma terra devastada agora, uma terra abaixo da outra terra que estava aqui por cima, a terra da humanidade. Eu vi outra terra, a terra devastada, que a Bíblia fala, e vi uma terra devastada e vazia. Daqui a pouco fez assim, ó, tirou essa terra aqui, tipo assim, ela desapareceu e eu vi a outra terra. E a cidade desapareceu também. Eu vi uma terra, um deserto, montanha. Daqui a pouco fez assim, os 2 anjos se chocou contra essa terra. Foi, pá, no lugar onde é que estava a cidade, se chocou em cima do lugar onde é que estava a cidade, mas na terra invisível. Foi pá, e deu a, esbagaçando dos 2 anjos, pá, e não soltava. Pá, pá. Já viu quando um meteoro, no filme, quando o meteoro se choca, os 2 foi pá, 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 arrebentando, não tinha árvore, não tinha nada, só vi somente deserto e montanha seca e um vento destruidor assolando tudo. E os 2 anjos, pá, juntados, não soltavam não. Aí daqui a pouco esbagaçando tudo, fogo arrebentando para todo lado. Já viu? Imagina um meteoro caindo. Pá, 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 pá. Centenas e centenas de quilômetros esbagaçando tudo pela frente. Daqui a pouco fez assim, ó. A pancada foi tão grande que o anjo de Deus caiu para um lado da direita. Vamos dar um lado aqui, né? O anjo de Deus caiu para o lado da direita, se esbagaçando, soltou. E o anjo do príncipe general das trevas caiu para o lado da esquerda, se arrebentando tudo também. Pá! Pensa esbagaçando tudo. Esbagaçando tudo pela frente. Caindo assim, pá! Metendo a cabeça no chão, metendo a perna, se arrebentando no chão. Mas rodando. Daqui a pouco o anjo do diabo, pá, 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 o anjo do arrebentando, os 2 se soltou. Pá, pá, se arrebentando. Aí o anjo do diabo caiu, levantou. O anjo do diabo levantou aqui. Ai, fugiu. E o anjo de Deus caiu também aqui. Levantou aqui. Parece que tinha uma ordem para os 2. Não era permitido os 2 brigar no chão. Aí o anjo de Deus levantou aqui. Ai, cadê aquele maldito? Quando ele olhou, o anjo do diabo já estava lá na frente. Ele pegou, ai, pá, e foi para cima dele. E continuou a perseguição e voltava e quebrava no pau, né? Eu falei, meu Deus, mas esse trem não acaba mais não. Foi aí que os 2 brigando. Aí daqui a pouco eu peguei e voltei de novo para ali pro bico do papagaio. Eu estava lá em cima do bico do papagaio, nas nuvens, vendo a guerra. Daqui a pouco Deus pegou e me transportou perto ali da região, de novo, da região amazônica, ali entre o Pará e Amazonas. E eu tô ali. Daqui a pouco só fez assim, ó. Pegou e me pegou assim, me transportou bem para cima da terra. Bem para cima. Não tem como você tá. Até então eu estava vendo a guerra mais abaixo. Só que agora me pegou, me transportou bem mais para cima. Para me ver a guerra quase como fosse nessa distância. Que quanto mais você sobe do Brasil, mais você vê a coisa bem detalhada. Aí eu peguei e vi a guerra bem detalhada.
Só que agora, Deus pegou, é agora. Olha o preço na Guiana Francesa. Deus pega e me leva bem mais para cima e eu vejo a guerra. Aí daqui a pouco eu tô vendo a guerra, eu falei, meu Deus do céu, olha como é que tá aquilo ali. Aí Deus pegou e fez assim, ó. Eu vou te mostrar agora. Antes disso, eu tô lá assim, vendo a guerra debaixo das duas placas tectônicas. Eu tô bem aqui, no bico do papagaio, aí me jogou mais para trás, no começo ali de Tocantins. No começo, não tem um estado de Goiás, aí eu fui jogado bem ali, quase na fronteira entre o estado de Goiás e o Tocantins. E eu olhava as duas placas tectônicas se chocando, e do Tocantins eu olhava a placa tectônica dos anjos de Deus que entrava para dentro do Brasil, chegava ali no litoral e entrava para dentro. Era o exército, o grosso do exército. Daqui a pouco, não tem quando o sol está se pondo, eu peguei assim, estou aqui da fronteira do estado de Goiás, a minha visão pegou e disparou, como se fosse, não tem quando o sol tá se pondo, né? Quando o sol está se pondo, não tem quando o sol começa a suspender, assim, bem no limiar, quando você está olhando assim, você está olhando no horizonte, né? Então, eu estou aqui do Tocantins, a minha visão no começo do Tocantins, fronteira entre o estado de Goiás e o Tocantins, só que eu estou dentro do Tocantins, não era permitido eu olhar para dentro, não era permitido eu olhar para trás, eu tinha que olhar a guerra. Só que ninguém entrava no estado do Tocantins, só que eu fui jogado para trás. Eu cheguei assim perto da fronteira do estado de Goiás, mas eu não olhava para trás não. Só foi me disse assim, você está próximo à fronteira do estado de Goiás. Aí falou comigo assim, olha agora entre as duas placas tectônicas que estão se chocando uma com a outra, olha bem no horizonte onde é que está vindo os anjos de Deus que entra pelo mar. Os exércitos de Deus vinha pelo mar ali, né? Eles invadiam o Brasil pelo mar. Quando eu olhei como fosse um sol se pondo, para que você entenda, não tem no horizonte assim, eu vi abaixo da placa tectônica, a placa tectônica está aqui em cima, e eu vi como fosse um sol. Não tem um sol bem de longe assim brilhando? Pá! Eu vi como fosse uma luz. Pá! Brilhou bem no horizonte. Além das águas do Maranhão. Além, no mar. Antes das forças de Deus, dos exércitos, eu vi que vinha uma luz brilhosa de lá para cá, no horizonte, bem distante mesmo, e vinha em alta velocidade. A luz, pá, viajando numa velocidade tremenda. A luz vindo de lá para cá, assim, eu falei, meu Deus do céu, essa luz que está vindo lá para cá. E a luz veio de lá para cá, assim, e foi dada uma ordem para ela, né? Quando chegou perto de mim, quando eu olhei, era um anjo mensageiro. O anjo já me pegou assim, pá! Aí era anjo normal, anjo mensageiro. Anjo de vestes brancas, né? Asas normais, asas, grandão, deveria ter uns 2, muito mais de 2 mil, grandão, só que tinha uma glória, isso não tem como eu falar, de 2 a 3 a 4 metros, só sei que tinha uma glória nele, que ele ficava muito grande, né? E ele me pegou, eu falo porque ele era maior, porque ele me pegou assim, grandão, me pegou assim, já me segurou aqui, pá! E foi para dentro no sentido para entrar dentro do estado de Goiás. E eu virei para dentro do estado de Goiás. Quando eu virei para dentro do estado de Goiás, eu vi que não tem o mapa do estado de Goiás. Você viu que a invasão acontecia de São Paulo, do Nordeste, na região amazônica, e ela tinha um sentido para dentro do Centro-Oeste. Mas Minas Gerais
já faz fronteira ali, Minas Gerais, São Paulo já está fazendo fronteira perto ali do estado de Goiás, né? Quando eu olho de cima, o ônibus estava me levando para baixo. Quando eu olho de cima para baixo, eu vi o estado de Goiás em 3D, tudo plano. Estado de Goiás, eu vi o estado de Goiás, Mato Grosso, só que era me chamar a atenção para dentro do estádio. A invasão não acontecia pelo Mato Grosso, não vinha por baixo do Mato Grosso, por Rio Grande do Sul, não, vinha como fosse assim, de São Paulo, Nordeste e região amazônica. E havia uma pressão para entrar para dentro, e a força que estava mais forte era ali, de Minas Gerais, para entrar para dentro do estado de Goiás. Daqui a pouco eu estou olhando, e o ônibus está me levando em alta velocidade e olhando para a terra, olhando para dentro do estado de Goiás. E eu estou vendo tudo em 3D. O mapa de Goiás perfeito, gigantão. Só que eu vi aqui uma fornalha, não tem quando sobe uma fornalha de um vulcão? Várias fornalhas subindo uma fumaça terrível, subia do estado de Goiás e fazia fronteira total. Saía do estado de Goiás, terrestre, entre Goiás, Minas Gerais, passava ali entre Nordeste, no meio do Nordeste, também no meio ali da região do Pará, do Amazonas, até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. Subiu uma fornalha terrível. Só que o fogo maior estava acontecendo em toda a região, só que agora era terrestre. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Daqui a pouco o anjo, quando foi se aproximando, não tem o estado de Goiás? Até então não estava vendo, eu vi que subiu uma fumaça. E eu vi o estado de Goiás em 3D. E eu vi a fronteira todinha do estado de Goiás e passava ali por Nordeste, né? E chegava até na região do Pará, Amazonas, até na fronteira, Roraima e Guiana Francesa, né? E uma fornalha, como fosse um fogo subindo, um fogo abraço, fumaça subindo do chão. Eu falei, meu Deus, mas tá pegando fogo. Deve estar pegando fogo na mata. Daqui a pouco, eu estava vendo em 3D, normal. Aí só fez assim, ó. Eu estava vendo o Brasil, o mapa, né? E eu estou voando de encontro para dentro do estado de Goiás. Aí só fez assim, ó. Pá! Estourou na hora. A terra visível desapareceu. A terra invisível apareceu. Quando eu olhei, não era mais a terra visível, era a terra invisível, onde é que são travadas as guerras. E eu vi uma terrível batalha terrestre entre exércitos. Da mesma forma, anjos do lado da direita que estavam entrando para dentro do estado. Agora era batalha terrestre com um comandante. Eu não sei se o comandante era o mesmo, só sei que era outra batalha. Essa batalha pegava de Minas Gerais. Não tem que eu falei para você que o anjo de Deus estava ali lutando para entrar para dentro de Minas Gerais no poder aéreo? Tinha outra batalha também de anjos de Deus, do mesmo estilo de forças, terrestre. E pegava ali de Minas Gerais para entrar para dentro do estado de Goiás, passava na metade do meio do Nordeste, mesma coisa da batalha, mesma coisa que funcionava no ar, funcionava também, só que agora na terra era batalha terrestre, no ar era batalha aérea. Os anjos de Deus também ficavam na batalha terrestre e chegavam até na fronteira, no meio ali do Pará, perto ali do litoral, até chegar no Amazonas, e chegava até na fronteira com Roraima e Guiana Francesa. E a batalha agora era terrestre. E agora os dois, do lado de cá, anjos dos exércitos de Deus, anjos leões, estrondo ensurdecedor de trombeta, milhões e milhões. Pensa só, de Goiás até chegar na fronteira com Minas Gerais. Só que a missão era entrar dentro do estado de Goiás, sentido a Brasília.
do lado protegendo Brasília para não deixar os exércitos invasores, porque eles queriam derrubar o rei das trevas que governava o Brasil. E aí do lado de cá tá os outros anjos também, anjos, dragões, serpentes, com umas centenas de outros anjos de elite. Eu não falei que são 3 poderes. Eles se dividem em 3 poderes: poder aéreo, poder terrestre e poder marítimo. Desses, o poder mais poderoso que tem das forças das trevas, do que eu vi, é o poder dragão serpente. E eles, e daqui a pouco, do lado de cá dos anjos de Deus, soltava como fosse artilharia. Artilharia como fosse bomba atômica explodindo. Pá! Do lado de lá e de lá para cá também soltava artilharia, soltava relâmpago daqui para lá. E os anjos de Deus faziam aquela fileira. Não tem aquelas formigas, quando pega a outra e joga para cá. De vez em quando os anjos de Deus pegava assim, pegava um e jogava. No que jogava para trás, os anjos de Deus estraçalhavam ele. Despedaçava, gente. Uns prendia, outros despedaçava, a maioria despedaçava. Despedaçava literalmente. Despedaçava. Você vai ver como é que é isso? Eu sei lá, só sei que eu tenho que falar isso aqui. Aí o que aconteceu? E eu vendo aquilo, daqui a pouco eu vi que acima aconteceu. Eu não falei não, na visão da guerra em cima, eu não falei, tinha relâmpago que subia da terra e destruía as cavalarias infernais. Subia relâmpago da terra. Centenas e centenas de relâmpagos subiam. Eu falei, meu Deus, de onde estavam esses relâmpagos? Pá! Pá! Subia e pegava os anjos do diabo e destruía 100 mil, 200 mil. Uma cavalaria inteira era destruída por esses relâmpagos terríveis que saía da terra. Saía da terra. E daqui a pouco está aqui a batalha terrestre, está aqui entre as terrestres agora. Está as forças das trevas protegendo aqui o estado de Goiás para não deixar as forças de Deus entrarem. E daqui a pouco vinha umas línguas de fogo, não sei da onde, vinha da terra. Vinha umas línguas de fogo e caía como fosse artilharia nas forças infernais. Só que não eram muitas ainda. Não eram muitas ainda. Tanto de relâmpago para cima, quanto a artilharia. Quando sai a artilharia, assim como fosse língua de fogo, e caía nas forças das trevas. Aí os anjos de Deus pegavam e bradavam, agradecendo a Deus, dando glória a Deus. Como que os anjos de Deus bradavam? Aí foi discernido para mim. Como que era a voz dos anjos de Deus? Brado de leão era assim. Caía, até então os anjos de Deus, eu vi que estava dando louvor a Deus, né, por causa da batalha que estava ganhando. Aí daqui a pouco, o anjo de Deus me pegou assim e chegou bem na divisão, onde é que estavam as fileiras brigando. E me passou bem entre elas. Por que eu falo que eles eram altíssimos? Porque o anjo de Deus passou entre eles, ninguém conseguia nem ver, nem eu e nem o anjo de Deus. O anjo de Deus passou no meio da guerra, no meio assim, ó, batalha terrestre. Eu, mais o anjo de Deus, eu passando, só deu para me ver as canelas. Eu vi canela com canela. Cada canela era bem maior do que eu. Cada canela, não tem a canela aqui. Não estou falando nem a perna, estou falando só a canela. A canela era muito maior do que eu. E eu vi canela contra canela. A parte inferior aqui de baixo, aqui das canelas, viajou comigo até na fronteira com a Guiana Francesa. O embate estava no começo do estado de Goiás e o embate terrestre me foi passando por mim pelo Nordeste. Cheguei até na fronteira com a Guiana Francesa. E era embate de anjo contra exército. E eles eram tão altos que eu só vi somente a canela das duas forças. Só que do lado das forças das trevas era muito maior do que as forças de Deus. Só que boa parte do grosso das forças eram milícias. Centenas e centenas de milícias. Eram elites, mas eram elites mais inferiores. A elite mais poderosa era a elite dragão serpente. Mas existiam outras elites que estavam lá, mas que eram inferiores. Mas também tinham que brigar.
e tinha umas explosões, que eu falei, meu Deus, essa explosão é forte demais, está destruindo as cavalarias infernais, estourando os anjos tudo para cima, só que não eram muitos. E também tinham línguas de fogo que disparavam e destruía os exércitos do diabo, como fosse explosão atômica. Bem! Explodia anjos assim que os anjos desapareciam. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí daqui a pouco o anjo pegou e chegou me levou voando em alta velocidade, bem no meio, passando bem no meio da guerra, os anjos brigando. É terrestre. Não é briga de espada não, briga na unha. Tropa de elite contra tropa de elite. Aí quando chegou na fronteira com a Guiana Francesa, o anjo me pegou e já me voltou de novo. No que me voltou, eu vendo de novo o estado de Goiás, eu vi uma fornalha subindo, como fosse uma grande labareda de vulcão que subia do estado de Goiás, uma fumaça, para a gente estava pegando fogo, até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. Uma fumaça, era uma guerra terrestre. E voltei de novo para o estado de Goiás. No que eu fui chegando no estado de Goiás, foi pá! De novo, a terra invisível apareceu e eu vi a guerra, era guerra terrestre. Desci em cima de um monte. Você já viu quando um general está vendo a guerra? Ali que eu falo que era outro general. Quando eu cheguei em cima da montanha, uma grande montanha aqui de cima dessa, entenda, eu desci, o estado de Goiás desapareceu, só que agora nós estamos no mundo invisível, na outra terra paralela, na mesma região ali. É só desapareceu, mas a coisa é importante também. É toma de território. Quando eu cheguei, eu fui para cima na região controlada pelos exércitos de Deus. Na frente está os exércitos de Deus, entrando para dentro do estado de Goiás. Aqui atrás eu vi um alto monte. O anjo pegou e me levou para esse alto monte. Pá! Eu cheguei no alto monte. Aí o anjo mensageiro chegou assim, e tinha uns anjos do alto comando das forças terrestres que estavam assistindo a guerra. Daqui a pouco o anjo mensageiro chegou assim, olhou para o outro anjo. Eu acredito que esse outro anjo era o anjo, deve ser o anjo. Eu não posso falar que ele era o anjo príncipe, só que eu sei que ele tinha uma altura muito grande, só que ele tinha uma veste, não tem essas vestes de alto comando das Forças Armadas, diferenciada de roupa, tudo como é que fala? Como é que fala, meu Deus, toda rajada, toda camuflada. Esse anjo que eu vi, ele tinha grande poder, só que ele tinha como fosse um ministro da guerra. Ele não era, eu não posso dizer anjo príncipe do alto comando. Ele era anjo ministro da guerra e de assuntos da guerra, porque ele tinha umas vestes completamente, ele não era programado para a guerra, mas, não programado para o embate, mas ele era programado como fosse um embaixador de guerra. Ele vestia uma roupa, tinha uma cinta nele assim, eu via que ele fazia parte dos exércitos, porque os uniformes que ele tinha não era blindado, mas não era de guerra, não era assim de enfrentamento. Não tem essas roupas de gala das Forças Armadas. Tem as roupas de gala também das Forças Armadas de Deus. Esse anjo tinha como que se diz, meu Deus do céu, era roupa do exército das Forças de Deus, só que tinha toda uma pompa, sabe, todo cheio de coisa, não tem? Cheio de condecoração das Forças Armadas, quando o comandante está, vários comandantes. Esse não pertencia ao enfrentamento, ele pertencia para me falar coisa, só que ele era não um anjo mensageiro normal, assim, normal que eu falo assim, da igreja. Esse que veio para mim, eu vi que ele era anjo da igreja, porque ele era todo de vestes brancas, né? E tinha asa. O outro que eu vi, ele tinha roupa de gala, mas era das Forças Armadas pertencentes à elite Leão e
estrondo ensurdecedor de trombeta. Ele pertencia à elite. Ele pertencia a uma elite. Eu não posso falar leão, estrondo ensurdecedor de trombeta. Não era. Só que eu falo assim, ele pertencia a uma elite grande, uma força especial de mensagem de exércitos. Ele pertencia aos exércitos. Esse que eu vou falar agora. Ele era grandão, ele era muito alto. Eu não posso falar a altura, só que ele era muito alto. Ele, grandão assim, tinha uma cintona, não tem a cinta dele assim, e tinha uma veste diferente dos outros anjos, que era tudo blindado, como fosse, não tem a calça. Não tem esses soldados ingleses, naquele tempo todo, que usava aquela lança, tudo, os outros era tudo assim. Esse não, esse tinha a roupa de gala do exército, tinha como fosse uma saia, uma veste, não tem? Uma veste toda. Aí ele aqui, aquela roupa de gala dele, e de longe ele contemplava a guerra. De longe ele contemplava a guerra, de cima do monte. Ele olhando assim. Aí o anjo mensageiro chegou, e os outros acompanhando a guerra, vendo. E eu via que do lado de cá que ele estava, ele contemplava a guerra, o monte era muito alto, nós estávamos na terra invisível, já dentro do estado de Goiás. Havia uma ofensiva para entrar para dentro do estado de Goiás. Ela começava do estado de Goiás e chegava por Nordeste até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. A guerra estava sendo toda aquela parte terrestre, aérea e terrestre. Aí daqui a pouco o anjo dos exércitos, anjo de mensagens especiais que pertence aos exércitos de Deus. Eu não posso falar que ele era anjo, leão, estrondo de trombeta, mas ele pertencia a uma classe elevada de anjos oriundos para entregar mensagem superiores. Ele parecia que ele era superior, pertencia à mensagem de guerra. Não tem o alto comando de ministros de defesa? Ele era como se fosse um ministro de defesa. Aí ele aqui, ó, uma cinta aqui nele, as azonas dele virava para trás. Por isso que eu falo, ele tinha uma certa semelhança com o anjo, leão, estrondo de trombeta, mas ele estava bem acima. As azonas dele diferentes, mas eram um pouco semelhantes, como que ele pertencia às Forças Armadas, então ele tinha uma zazona também toda poderosa. Só que ele não estava em guerra, né? Ele estava contemplando a guerra. Aí ele grandão assim, aí o anjo mensageiro chegou, aí ele pegou e falou assim, vai lá, servo de Deus. Aí o anjo dos exércitos de Deus, esse que pertencia ao Ministério da Defesa, ele chegou assim, guerra terrestre, guerra aqui na terra. Guerra na terra, gente. Uma guerra infinita. Agora vamos passar para a guerra infinita. Até então esse pastor orou, a guerra veio do céu. Só que agora o anjo vai falar para mim sobre a guerra infinita. É uma guerra sem fim. O anjo chegou em mim assim e falou comigo assim, você está vendo essa guerra aí? E me colocou bem no pináculo da montanha, bem na parte. Ele estava contemplando a guerra. Ele me chamou, falou assim, vem aqui, servo de Deus, vem aqui. E era um lugar plano, em cima da montanha. Assim. E de lá nós via a guerra toda, nós via a guerra de lá do estado de Goiás, de lá dava para contemplar ela até na fronteira com a Guiana Francesa, subia aquela fumaça. O estado de Goiás desapareceu. Apareceu foi a terra invisível, só que na mesma região. E eu vi a guerra. Pá! Milhões de cá e milhões de cá. Do lado onde é que os anjos de Deus já tinham, estava sob o comando dos anjos de Deus, havia uma certa glória, havia uma certa luz. Do lado onde é que os anjos do diabo governavam, haviam trevas. Aonde que os anjos de Deus comandavam, havia luz. Aonde que as forças das trevas governavam, havia trevas. Aonde que os anjos de Deus dominavam, a luz ia tomando conta. Entendeu? Aí, e bomba caindo, relâmpago, como fosse bomba atômica, estourando, explodia tudo. Eu falei, meu Deus, de onde está vindo aquilo lá? De vez em quando subia um relâmpago, de onde está vindo aquilo ali? Eu via que vinha do nada. Subia uma bola,
uma bola de fogo, uma língua de fogo, e atingia as forças das trevas. E os anjos de Deus, glória a Deus, né? Na língua deles. Eles bradavam também, eu não estava entendendo ainda. Falei, de onde está vindo essa bola, essa língua de fogo? De onde está subindo esse relâmpago aqui? Tinha relâmpago que subia e destruía. Os exércitos tinham relâmpago que subia para cima. Falei, de onde está vindo isso aqui? Aí daqui a pouco o anjo, o ministro da defesa, grandão, chegou assim, você foi trazido para cá para mim te falar um negócio. Você está vendo aí? Do lado de cá é glória, porque onde é que os exércitos de Deus tomam conta, a história do país muda. Você está vendo aquela parte de treva? Pertence às forças das trevas. Essas forças aí são forças que ficaram do lado da rebelião, cujo principal rebeliado é Lúcifer, Satanás. Ele é o Deus das trevas, ele é o príncipe maioral da rebelião. Ele comanda, a ordem dele é a ordem dragão serpente. Ele é o maior anjo príncipe, o primeiro príncipe dos anjos, dragões, serpente. Ele é Deus desses anjos, virou Deus, príncipe rebeliado. E centenas e centenas, milhares de outras elites seguem ele. Só que a principal que ele comanda é dragão serpente, é a principal força de elite dele. E nós estamos brigando aqui contra isso. Você está vendo essa guerra aí? Eu falei, eu estou. Aí ele pegou e falou assim, muito bem, agora você vai ver, vou te mostrar uma coisa. E me pegou assim, na hora, me pegou e me desceu ele, mais o anjo mensageiro. Os dois pegou e desceu. Aí ele pegou e falou assim, anjo mensageiro, fala para ele agora aí, porque você tem autoridade na igreja. Aí o anjo mensageiro pegou e falou comigo. Antes disso, nós estamos em cima da montanha, eu estou vendo aqui. Aí pegou e falou assim, olha agora o lugar aonde existe luz, onde é que nós já liberamos. Aí eu olhei que eu via um deserto, no lugar onde é que havia domínio dos anjos de Deus. A guerra estava aqui na frente. Eu olhei para vários quilômetros para trás, num lugar assim, limpo, um deserto, e eu vi na hora que descia uma cidade que descia, ela ficava na terra invisível. A cidade se projetou no meio da terra invisível. E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, uma cidade do tamanho de São Paulo, ou maior. Eu falei, meu Deus, que cidade gigante é essa? E se projetou nessa terra aqui, mas essa terra não tem cidade. Como que pode essa cidade estar aqui? Aí eu vendo aquilo tudo, aí o anjo mensageiro de Deus chegou assim e falou bem assim, Wesley, você não está entendendo ainda? Eu falei, não. Ele falou, você está vendo por que essa cidade foi projetada aqui, apareceu no mundo invisível? Eu falei, não. Ele falou assim, Wesley, é para te mostrar agora. Continue olhando para essa cidade. No que eu fui olhando para a cidade, daqui a pouco a cidade de novo começou a desaparecer. Eu vi uma cidade normal, grande igual São Paulo. Ela se projetou, eu vi que ela descia, porque a terra visível está por cima. Eu vi que ela descia da terra visível para a terra invisível. Ela desceu. Só que daqui a pouco ela começou a desaparecer. Começou a desaparecer o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Foi tudo desaparecendo, os poderes foram desaparecendo. Aí o anjo de Deus pegou e falou assim, Wesley, é porque, Wesley, continue olhando agora, você vai ver o que acontece. Tudo desapareceu, a cidade inteira desapareceu. Ele falou assim, olha, a única coisa que resta na cidade, e vai dar explicação para você de onde que vem aquelas línguas de fogo que está atingindo as forças das trevas que você estava vendo,
e aqueles relâmpagos que subiam para destruir as cavalarias infernais, e outros relâmpagos que subiam para cima. Quando eu olhei, eu vi que só ficou a igreja, centenas e centenas e centenas de igrejas que têm Jesus como Senhor de suas vidas, que conhecem a Jesus e só servem unicamente a Jesus. Igreja que não serve a Jesus nenhuma, somente igreja que tem o nome único de Jesus, que Jesus é o Senhor. Somente essas, somente as igrejas que servem a Jesus, que tem Jesus como Senhor. E não tem nenhum outro acima, nada. Somente Jesus. Somente essas igrejas ficaram. A cidade desapareceu, mas as igrejas ficaram. Daqui a pouco o anjo pegou e falou assim, veja aí, Wesley, agora veja o que é que vai acontecer. Daqui a pouco o anjo general pegou e apareceu. O anjo ministro da defesa falou assim, você está vendo aí? Eu vou falar para você agora. Eles escolheram a rebelião. Olhou para a guerra, para as forças das trevas. Eles escolheram a rebelião. Nós somos os... Pensa, para lá é sentença. O que eu vou falar aqui agora é sentença. É sentença que percorre os milênios, milhares de anos. Sentença eterna. Ou quase eterna. Eles escolheram a rebelião e seguiram o príncipe da rebelião, a antiga serpente. Por eles terem escolhido a rebelião, nós somos os exércitos de Deus. Nós estamos na terra com uma ordem do Altíssimo para não dar paz para esses malditos que escolheram a rebelião. Qual é a sentença para eles e a ordem que foi dada para nós e nós temos que cumprir à risca? Não terão paz! E bradou, e o estrondo dele atingiu tudo. Não terão paz. Não terão paz. Nós somos os exércitos de Deus e estamos aqui na terra para cumprir à risca essa sentença. O reino das trevas não terá paz nem em cima, nem aqui e nem nos mares. Nós somos os exércitos de Deus e não daremos paz nem para os que são escravos, nem os que estão na potestade do ar, e não vão dar paz também nem para os que estão nas profundezas dos mares. Nós somos os exércitos de Deus e cumprimos isso à risca. Estamos aqui na guerra e tem tempo. Essas águas que você vê abrindo é quando a igreja ora. Vê agora a igreja entrando em guerra, no meio da guerra. Agora você vai ver. Aí o anjo de Deus, o anjo mensageiro já pegou assim. Olha aqui agora, mas não tem um altar? Eu vi as igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas. Só ficou as igrejas. A cidade desapareceu. A igreja é a única que tem poder e autoridade nas duas terras. A autoridade dela vaza até o inferno. Tem autoridade até no inferno, no céu. A igreja tem poder. É a única que tem poder. E no nome de Jesus. Daqui a pouco eu vi as igrejas. Nos que eu vi as igrejas, aí não tem, eu estou por lá de fora. Aí, da mesma forma que eu vi a igreja do pastor Silas Malafaia, daqui a pouco eu estou vendo as igrejas. Quando falou para mim olhar as igrejas, aí pegou, para que você entenda, pegou na hora, nessa visão, quando eu fui olhar para as igrejas, para que você entenda, me pegou, já me transportou para cima. Para que você entenda, eu quero fazer uma ligação. Me levou para cima, no que me levou para cima,
eu vi uma... Me colocou bem acima assim, e eu vi como se fosse um general. E eu olhei o embate das duas forças. E eu vi nesse embate que houve uma... Não tem quando existe como fosse uma guerra de trincheira, a guerra não estava renhida. Daqui a pouco a guerra, ela virou como se fosse guerra de trincheira. Ela não saía do lugar. E eu olhei e falei, uai. Na mesma hora Deus me deu discernimento como se fosse um general. Me deu capacidade de eu olhar e discernir toda a guerra. Só que o meu discernimento bateu de um lado. Pá, pá, pá. Só que era vindo para mim, eu vi que tinha uma coisa acontecendo ali e ficou como se fosse uma guerra de trincheira e havia uma certa, eu não posso falar isso aqui, mas havia uma certa ali que, uma coisa meio de trincheira ali, que a coisa não saía do lugar e tinha alguma coisa, como é que é, táticas de guerra, que a coisa ficou meio... Moço do céu, quando eu vi aquilo, eu falei, uai, o que aconteceu? E meu discernimento bateu, para procurar, para discernir. Só que Deus não permitiu que eu discernisse plenamente, como fosse um enigma. Só que daqui a pouco, meu Deus do céu, o Espírito Santo estava assim, de longe. Aí daqui a pouco, quando eu olhei para o Espírito Santo, na hora, meu Deus, irmãos do céu, eu vi na hora. Eu não falei para vocês que o Espírito Santo estava de boa, voando sempre uma direção. Daqui a pouco, gente do céu, eu vi o governo de todo o universo, de tudo que existe, de tudo que é visível, de tudo que é invisível, vinha como se fosse em forma de fumaça. O Espírito Santo, a 50 metros do chão, e eu vi na hora que o governo dele, eu vi que fumaças de todo o universo, de tudo que é visível, de tudo que é invisível, eu vi que o governo dele estava sobre tudo que você imagina. E eu vi tudo vindo assim, ó, descendo a terra em fumaça. E tudo clamando, e o Espírito Santo, aquela fumaça todinha envolvendo o Espírito Santo, e ele voando de boa. E ele estava governando tudo. Por isso que eu falo para você que essa guerra diante dele era isso aqui, gente, era insignificante. Ele governava tudo. E estava de boa. E tudo, o universo vinha. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Me dê vida, me dê alegria de viver. E vinha tudo em forma de fumaça. Tudo que é visível, tudo que é invisível. Vinha tudo em forma de fumaça. Clamar ao Espírito Santo. E ele governava tudo. É ele que controla tudo. Daqui a pouco, eu estou lá em cima, eu peguei, meu Deus do céu, quando eu olhei, eu voltei de novo os olhos aqui. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo governa tudo. Quando eu voltei de novo a atenção na guerra. Falei, parece que houve um conchave ali, o que aconteceu? O trem não sai do lugar, está parecendo que é guerra de trincheira, parece que eu estou vendo alguma coisa ali, o meu discernimento não bateu e não me deu a resposta certa. Parece que houve um conchave, o que aconteceu ali? O que aconteceu? O trem não sai do lugar. E, irmãos do céu, na mesma hora, o Espírito Santo não estava bem a 50 metros do chão, vamos para o lado de Natal, estava lá em Natal. Eu estava aqui na região amazônica, aqui, ó, em cima perto da fronteira entre Amazonas e Roraima. Daqui a pouco só fez assim, ó. O Espírito Santo estava lá no Natal. Irmão, só fez assim, ó. Pá! Chegou em mim rapidão assim, já chegou do meu lado assim. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. O Espírito Santo chegou do meu lado assim, pá! Na mesma hora chegou do meu lado assim. Eu nem vi, só eu vi que ele chegou assim do meu lado assim. Chegou do meu lado assim. O que você está vendo aí, meu servo? Eu falei, meu Deus, eu estou... Pá! Meu Deus, o Espírito Santo bateu o olho nos exércitos dele. Irmãos do céu, o Espírito Santo bateu o olho nos exércitos dele, irmão. Foi, pá! E foi pegando tudo, pá! Pegou tudo assim na hora. O que eu estou vendo aqui? O que você está vendo aí, meu servo? O que você está vendo aí? Você está vendo o quê? Eu falei, meu Deus, eu não consegui discernir, mas parece que deu uma parada ali.
Deus correu o olho no exército dele, mais de 200 milhões. Correu o assim, correu o olho bravo, sabe? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que você viu? Falei, meu Deus, não foi discernido para mim, mas está parecendo que foi uma guerra de trincheira, o trem não sai do lugar. Aí Deus correu o olho, pá, meu Deus, só correu o olho. E eu vi que ele correu o olho. Daqui a pouco ele fez com que eu olhasse. Ele fez assim, agora você vai ver do jeito que eu vejo. Pegou assim, pai, pei, disparou a visão. E fez eu ver. Deus olhou para o exército, na mesma hora pegou e disparou os olhos dele lá para Minas Gerais, onde é que estava o anjo de Deus, o príncipe general, brigando contra o anjo dos exércitos do diabo, o príncipe general. E correu o olho nele. No que correu o olho nele, o olho de Deus foi bem, olhou bem aqui, ó, olhou a cara do anjo de Deus. E o anjo de Deus está aqui, ó, turvando na porrada contra o príncipe general das trevas, o príncipe que governava o Brasil, o anjo príncipe do ar. E o anjo de Deus, o Espírito Santo pegou, olhou bem para a cara dele. Aí, na mesma hora, quando o anjo de Deus está aqui truvando na porrada, o anjo de Deus pegou assim e olhou para o exército. E Deus olhou bem na cara do anjo dele, gente. Deus olhou bem na cara, pertinho assim, ó. O que está acontecendo aqui? E olhou bem na cara do anjo príncipe. O anjo príncipe truvando a porrada aqui contra o anjo das trevas, ele pegou e olhou o exército dele. O próprio anjo general olhou para o exército dele. No que o anjo de Deus, o general, estava o mais, como se fosse uma ponta de lança, ele estava o mais adiantado na guerra. Quando ele olhou para o exército dele, ele gritou, foi discernido para mim. Vamos para frente, vamos, resistam, parte para frente, vamos, coragem. E o exército não foi discernido para mim bem, mas eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? E aí Deus pegou e viu que o anjo de Deus estava, né? Não foi discernido nada ali. Irmão do céu, eu só sei que com isso, Deus só fez assim, está vendo acontecendo isso aqui? Pois agora, veja agora. Pá! E correu comigo para a fronteira com a Guiana Francesa. Na mesma hora, o anjo das trevas que estava na Guiana Francesa gritava. E o brado dele explodia nas águas de cima como fosse bombas atômicas. Acusando os anjos de Deus, acusando de estar em falha. Tem falha ali. Eu estou acusando eles porque eles falharam, deixa eu entrar. Porque eles falharam, eu preciso entrar. Eles têm falha, eu preciso entrar. Acusou eles. E aí o que aconteceu? Não foi permitido eu ver qual que era, não sei o que aconteceu, só sei que ele acusou. E pelo que aconteceu lá, na mesma hora, foi permitido para o anjo, com quase 400 milhões de exército das trevas, entrar. O anjo da Guiana Francesa entrou para dentro do Brasil para lutar contra os anjos de Deus. Aí agora os anjos de Deus tinham que enfrentar não só o anjo das trevas que estava no Brasil, quanto também lutar contra o anjo que veio dar reforço da Guiana Francesa, o anjo general, príncipe do ar, com mais de 400 milhões de anjos, para dar reforço para os anjos das trevas que estavam no Brasil. E agora foi 2 exércitos, 2 príncipes contra um único exército liderado por um anjo príncipe general. Só que não foi discernido para mim o que foi que aconteceu. Eu não posso falar nada aqui, mas eu vi que deu uma parada. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? E Deus correu o olho e na mesma hora foi permitido para o exército das trevas entrar para ajudar o outro exército das trevas que estava dentro do Brasil, pela Guiana Francesa. Aí daqui a pouco Deus pegou e falou comigo assim, você está vendo agora aí? Aí Deus pegou e fez assim, ó. Pá! Na mesma hora,
Pei, correu a oração. Eu vi as igrejas todinhas pegando fogo. Daqui a pouco o anjo pegou e pá, me trouxe de novo para a terra, onde é que estava a guerra. Ali onde é que eu falei que estava a cidade, né? Não estava a cidade, que foi projetada, a cidade desapareceu. Daqui a pouco o anjo me trouxe assim, falou assim, olha aí as igrejas aí, Wesley. Falou assim, é agora que as igrejas entram em ação. Aí o anjo do Ministério da Defesa falou assim, você está vendo aí? Você está vendo por que eles querem fechar as igrejas? Porque as igrejas têm autoridade no nome de Jesus sobre as guerras. E nós ouvimos a oração das igrejas no nome de Jesus. Agora você vai ver o que acontece, porque a igreja vai entrar na guerra agora. Daqui a pouco a igreja, eu vi as igrejas, todo mundo se reunindo em oração. Daqui a pouco só veio aquela explosão, não tem o altar da igreja ali? O altar explodia. Pá! O teto da igreja explodiu. Saía labareda de fogo das igrejas e caía nos exércitos. E foi aí que eu fui ver que saía labareda de fogo das igrejas, línguas de fogo, caía nos exércitos das trevas, explodia. E os exércitos terrestres, dos exércitos de Deus, gritavam. Aí foi discernir tudo para mim. Iau! 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 Estava louvando a Deus. Iau! Urrando que nem, bradando que nem leão. Iau! 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 Leão. Estrondava trombeta, mas eu via iau. E daqui a pouco os relâmpagos subiam. Meu Deus, eu vi os relâmpagos estourando os exércitos, as cavalarias infernais. As cavalarias infernais tentavam se negar dos relâmpagos que vinham das igrejas, estouravam. Os relâmpagos vinham assim, ó, e saía torando tudo, que era de cavalaria, saía estourando tudo para cima. Pá! Como fosse um laser gigantesco. Milhares de lasers gigantes, explodia do alto, estourava tudo. Quanto mais a igreja servia a Jesus, mais o poder era maior. E outros relâmpagos subiam e atingia as águas, os relâmpagos eram orações que subiam das igrejas. As águas se abriam e começaram a descer milhões e milhões de anjos dos exércitos de Deus para dar apoio para o anjo general dos exércitos de Deus que já estava em guerra. Tanto dar apoio na parte aérea, na parte terrestre. E foi descendo. E eu vi uma convocação de oração das igrejas. Daqui a pouco só fez assim, o Espírito Santo me pegou assim, em velocidade tremenda. Atingiu o Brasil todo. Eu fui passando em velocidade tremenda dentro das igrejas, e eu vi em câmera lenta os crentes dentro das igrejas tudo orando. E pá! E as igrejas tudo orando assim, aí que os anjos de Deus ficaram mais fortes, e subia relâmpago das igrejas, destruía os exércitos, e os anjos de Deus glorificavam a Deus, porque a igreja tinha entrado na guerra em oração, e tinha uma convocação de oração. E quem é que estava na frente dessa convocação de oração? Eu via que era o pastor Silas Malafaia. É ele que tem essa convocação de oração. E aí eu via os exércitos se debatendo, cavalaria contra cavalaria. E agora os exércitos de Deus estavam mais fortes e as cavalarias se chocavam. Milhares de cavalarias. Eu via uma cavalaria vindo lá para cá de 100 mil, outra aqui com mais de 70 mil ou mais, e se chocavam contra a outra. Pá! E eram centenas de cavalaria, estourando uma contra a outra. E aí os exércitos terrestres brigando também. Entendeu? Foi uma convocação de oração. A igreja entrou na guerra e aí desceu mais exércitos de Deus para ajudar o anjo príncipe general, porque agora entrou os exércitos que estavam em cima da Guiana Francesa, e havia uma aliança, uma união de exércitos que podiam entrar pela Guiana Francesa e vinha de vários países para atacar o Brasil, entrar pela Guiana Francesa, e havia uma aliança. Pela Guiana Francesa havia uma aliança
que podiam entrar vários exércitos pela Guiana Francesa e entrar pelo Brasil. E o exército invadiu ali. Só que o exército de Deus veio, mais exército de cima e topando. O final dessa guerra vai ser no vídeo 8º. Um abraço para vocês.